Vender seus resultados sempre é um grande desafio, principalmente para as pessoas que estão ali no corporativo. E muito disso está ligado com as pessoas que não querem dar muita margem para serem chamadas de puxa-saco. Esse conceito torto na sua cabeça vai fazer você ficar estagnado e nunca crescer para cargo de liderança. Porque uma coisa é você bajular as pessoas esperando que elas te promovam, por conta desse efeito da bajulação. Outra totalmente diferente é você agir com aquele senso de dono, com aquela intenção realmente de entregar resultados e ser notado. E fatalmente isso vai acabar desagradando algumas pessoas que vão querer atuar contra você. E é preciso saber lidar com isso. Vamos falar um pouco sobre isso. E se você perceber algum insight novo surgindo aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações. E se você está meio perdido aqui, eu sou Gil, eu tenho mais de 15 anos no mundo corporativo e eu te ajudo a ser promovido a líder em qualquer empresa. A primeira coisa que você precisa entender é que para você vender os seus resultados, você precisa ter resultados. Você fala, nossa, mas isso é óbvio. Então, depende, porque às vezes a pessoa quer ser promovida, mas ela ainda não entregou nada consistente. Como que ela vai ser promovida sem isso? Não tem jeito. Por isso que existe um ciclo promocional que é preciso você trabalhar para que você consiga entregar esses resultados consistentes. Agora, pode existir um pensamento assim, mas eu já tenho resultados anteriores, principalmente se você está na empresa há algum tempo e já foi promovido algumas vezes e está buscando uma próxima promoção. Eu entendo, você vai ter que trazer esses resultados à tona, mas para você falar sobre eles, é preciso fazer da forma certa. Porque não adianta você chegar numa reunião ou em alguma conversa com alguma pessoa e jogar um monte de informação na cara dela, querendo que ela entenda aqueles resultados que você teve. Não é bem assim. Você não vende os seus resultados somente quando você está conversando com alguém. Você vai aos poucos fazendo isso. E durante a execução do trabalho, você vai ter a oportunidade de mostrar o seu resultado para que você possa ser colocado em evidência. Vou te dar um exemplo. Durante algumas reuniões estratégicas de projeto, você pode contribuir com o que está sendo falado, fazendo perguntas, agregando valor para aquela informação que está sendo compartilhada pelas pessoas que estão apresentando. Normalmente, quando existem reuniões assim, é compartilhada uma ata antes dessa apresentação. E aí você pode pegar essa ata, dar uma estudada nela por 10, 15 minutos, não mais do que isso, para se antecipar e fazer perguntas que sejam inteligentes, perguntas que estejam conectadas com o que as pessoas estão falando. Hoje é muito difícil você ver uma pessoa fazer isso. E olha que eu aprendi isso com um mentor meu. Ele falava, pega toda reunião importante que você tenha, que vai ter coisas que você precisa contribuir, ou que possa ter, ou que não tem necessariamente coisa que você vai contribuir, mas dá uma olhada, porque pode ser que você consiga contribuir alguma coisa. Então, estude aquela reunião 10 a 15 minutos antes. Você fala, não, então eu tenho que estudar de qualquer jeito? Não necessariamente. Esse exemplo que eu estou aqui na cabeça são exemplos de status de projeto. Quando você tem várias áreas numa mesma reunião para te dar um status de projeto. Às vezes sua área está ali no meio. Você pode ter aquele contexto inteiro para que você consiga contribuir com insights que sejam inteligentes ali para as pessoas. Um outro meio de você mostrar um resultado para liderança é liderar pequenos projetos. Simplesmente porque você vai ser a pessoa que estará em evidência nesse momento. Porque todo mundo vai te procurar para perguntar sobre aquele pequeno projeto, porque ele é de grande relevância, apesar de que ele é dentro de um projeto maior. Isso é importante, porque nem todos os pequenos projetos dentro de um projeto maior, ele tem uma relevância muito grande. Então, o interessante é você conseguir projetar essa visibilidade para as pessoas que sejam importantes. É claro que vai depender da gravidade do projeto. É importante você lembrar que você pode ser mais cobrado por isso. E ninguém gosta de ser cobrado. Porém, ser líder significa que, eventualmente, você vai cobrar alguém. E para que você consiga cobrar alguém da forma correta, você precisa aprender a ser cobrado. E é por isso que é bom você se colocar numa posição dessa para que você entenda como a pressão vem, para que você consiga se adaptar a isso e estruturar uma maneira boa de fazer isso com os liderados que você eventualmente tiver ou as lideranças indiretas que você vai exercer frente às pessoas que trabalham com você. Beleza? Esses projetos são excelentes para que você possa impulsionar os seus resultados e são meios disponíveis para que você trabalhe competências que hoje você não tem. E antes de eu falar as duas últimas situações, nesse canal tem um vídeo que eu falo sobre as estruturas da promoção em 4 pilares. Como você consegue se tornar líder muito mais rápido aplicando a estratégia direcionada para fazer qualquer empresa promover um profissional. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você assistir depois.
E é o seguinte, começando pela reunião de one-on-one, que você deve marcar aí pelo menos uma vez a cada 15 dias com o seu chefe. Essa reunião, pessoal, ela é uma construção. Inclusive, nesse vídeo tem um canal que eu falo sobre essa reunião de one-on-one e o que você pode levar nessa reunião. Mas aqui eu vou dar um panorama geral para você. Essa reunião, ela vai ser construída. Então você vai ter a primeira, você vai ter a segunda, você vai ter a terceira e assim sucessivamente. Como são uma reunião a cada 15 dias, são mais ou menos 2 reuniões por mês. Se você contar em 6 meses, você vai ter 12 reuniões. É claro que provavelmente não deva ser isso tudo, porque vai ter remarcação de reunião, você vai cancelar, ou seu chefe vai cancelar. Então vamos contar aí que você terá umas 10 reuniões. Cada reunião dessa, você precisa levar algo. E sempre você vai levar conquistas. Se ela é de 2 em 2 semanas, leva as conquistas das 2 últimas semanas. Porque você vai dar uma visibilidade geral para o seu chefe do que está acontecendo. Mesmo que ele já saiba, você vai relembrar e dizer como que foi sua atuação e se algo diferente poderia ter sido feito na ótica do seu chefe. Isso é importante porque leva você a ser mentorado pelo seu chefe e entender qual seria o posicionamento dele se ele estivesse no seu lugar. Que é o que normalmente ele faz quando ele vai dar um panorama geral do que ele poderia fazer para te ajudar quando você tem alguma situação que você está ali na balança que não sabe muito bem o que fazer. E aí você pergunta, olha, tem essa opção, e o seu chefe vai falar, você pode seguir pela segunda que eu acredito que ela seja melhor. Né? Isso é importante, porque muitas vezes o seu chefe vai querer que você sugira algo. E normalmente é o que eu faço. E eu sugiro você fazer o mesmo. Então quando você tiver possibilidades ali, 2, 3, 4, você sugerir para o seu chefe qual que é a que você considera a melhor delas, para que você consiga mostrar essa maturidade para ocupar um cargo de liderança. Aí você pode falar assim, Gil, mas como que eu falo dos meus resultados anteriores, então, na empresa que eu estou agora, ou se eu tive em outra empresa, como que eu trago isso à tona? Foi um ponto que eu levantei mais cedo, certo? Você vai precisar encontrar elementos que conectem com a sua realidade atual. Eu vou te dar um exemplo. Vocês estão discutindo ali, falando sobre algum tipo de projeto, você vai falar o seguinte, olha, então chefe, eu trabalhei com isso em outras empresas que eu estive e tive muitos resultados positivos, fazendo ABC. Reduzimos os custos operacionais em X%. E se eu puder contribuir com esse projeto, nós podemos alinhar as prioridades, tal. E assim sucessivamente. Entende? Você traz para a sua realidade algo que você fez no passado. Então você mostra para o seu chefe que você tem consistência de resultados e que você pode agregar valor naquela área, perfeito? E por fim, nós temos as reuniões de resultados de fato. E essa reunião, existem 2 aspectos dela. O primeiro é que, se você for o gerente da área, você vai convocar essa reunião, normalmente. Nem todos fazem isso, então não assuma que o seu gerente ou o seu chefe esteja fazendo isso. E você vai montar uma apresentação bem bonita. Você vai mostrar os resultados do time, vai mostrar quais são os seus resultados, etc. E se você é o gerente, você vai deixar o seu time apresentar, para que você dê esse espaço para eles de visibilidade. E, obviamente, você vai chamar os seus pares e os seus gestores ali que possam participar dessa reunião para dar essa visibilidade para o seu time, porque esse é o seu papel como líder. Você fala, nossa, mas meu chefe não faz isso. Se o seu chefe não faz isso, é importante que você entenda se não existe já uma reunião diária em que as pessoas compartilham isso. Porque se existir, é uma boa oportunidade você começar a entender como que você consegue agregar valor naquelas reuniões para que você também seja visto. Gente, promoção, ela precisa de uma projeção. Se você não tem essa projeção, a sua promoção vai ficar cada vez mais difícil. E agora, se você não é o gerente da área e quiser fomentar isso com o seu chefe, vamos supor que você seja um analista sênior ou seu chefe não está fazendo essa reunião, o que você pode fazer? Falar com ele, trocar uma ideia. Olha, chefe, será que não compensa a gente puxar uma reunião, mostrar os nossos resultados para a liderança, como que nós estamos construindo aqui em nossa área um bom time, como que nós estamos construindo vários bons indicadores e dashboards, etc. Como que nós reduzimos o custo assim, como que nós melhoramos o processo assado, entende? Olha para a sua realidade e vê o que dá para ser feito. Sugira isso para o seu chefe. Porque se você começa a sugerir coisas boas e o seu chefe começa a ganhar confiança em você, mais fácil é você abrir caminho para uma promoção.
E um outro aspecto, eu falei 2, né? Mas pode ser que sejam 2, mas você pode entender como 3 com esse aspecto aqui, que é o seguinte: existem reuniões já pré-estabelecidas que tem um round table, que as pessoas vão falando, né? Ah, fulano, o que você está fazendo? Ah, ciclano, o que você está fazendo? É 30 minutos, às vezes 1 hora, e que as pessoas trazem esses pontos. Essa é uma reunião interessante, se você anotar 3 a 4 tópicos ali para que você possa levantar a bola e trazer esse assunto com confiança e com brevidade. Não fica enrolando demais, falando demais não, porque as pessoas perdem a paciência com quem fala demais nessas reuniões. É um fato, isso as pessoas me falam quando alguém está falando demais na reunião, e é convencional, porque quando você se torna uma pessoa mais breve, as coisas começam a ficar mais rápidas, e a pessoa que vai trocar uma ideia com você ali, ela sabe que você é breve, por isso que ela fala, olha, esse fulano aqui está falando muito, etc, etc. E as pessoas notam isso. E com certeza isso pode te trazer uma visibilidade negativa. Então tente dosar na medida ali de 3 a 4 minutos no máximo, para que você consiga trazer um resumo geral das suas atividades nessas reuniões de round table, né? Você pode ter a possibilidade de trazer temas e mostrar os seus resultados. Essa é uma excelente estratégia para que outras pessoas tenham visibilidade e para que elas possam lembrar de você. Por exemplo, se eventualmente abre uma posição ali numa vaga em outra área e aquela pessoa faz parte daquela reunião. Perfeito? E no final, sempre se coloque à disposição para esclarecer isso no offline, se as pessoas acharem interessante. Olha, eu assim assado, e se vocês quiserem me procurar para saber mais sobre esse assunto, eu estou disponível aqui no chat, vocês podem me chamar se tiverem dúvida, etc, etc, etc. Se coloque disponível, porque as pessoas notam isso. Quando a pessoa não se coloca disponível, às vezes ela nem vai te chamar, ou ela vai te chamar só para tentar resolver algum problema que nem é seu. Então, tenho certeza que se você implementar isso no seu dia a dia, a sua postura ela vai se tornar completamente diferente. Você vai começar a ser visto como uma pessoa a ocupar um próximo cargo de liderança. Porque a liderança, antes de mais nada, ela é uma postura frente à organização, e quanto mais você demonstra isso, mais as pessoas começam a te reconhecer como verdadeiro líder. Perfeito? Te vejo no próximo vídeo.